No mundo, infelizmente, alguns indivíduos se destacam pela brutalidade de seus atos. Em vez de construir, proteger ou evoluir, esses criminosos optaram pelo caminho da violência extrema, deixando um rastro de dor e sofrimento. Neste vídeo, você vai conhecer 8 dos piores assassinos da história, responsáveis por crimes tão aterrorizantes que ainda chocam o mundo. Mergulharemos nos detalhes, nas motivações ou na falta delas, e no impacto devastador que esses indivíduos tiveram sobre suas vítimas e a sociedade. Prepare-se, pois esta jornada pelo lado sombrio da humanidade não é fácil, mas é essencial para entendermos até onde a maldade humana pode chegar. Imagine um homem charmoso, inteligente, articulado, alguém que inspira confiança, que parece inofensivo. Agora imagine esse mesmo homem cometendo atos de violência indescritível, sequestrando, violentando e assassinando jovens mulheres. Esse era Ted Bundy. Sua máscara de sanidade escondia um predador calculista. Ele usava seu charme como isca, atraindo suas vítimas para a armadilha mortal. A frieza com que Bundy operava, a forma como ele se esquivava das autoridades, a maneira como ele manipulava a mídia, tudo isso contribuiu para construir a imagem de um dos assassinos em série mais notórios da história. Mais de 30 mulheres confessadamente perderam suas vidas para esse monstro. A história de Ted Bundy é um estudo de caso sobre a dualidade humana, sobre a capacidade do mal se esconder atrás da fachada da normalidade, como um lobo em pele de cordeiro. O apartamento de Jeffrey Dahmer era um cenário de horror inimaginável, como algo saído de um filme de terror. Dahmer não apenas matava suas vítimas, ele as desmembrava, guardava partes de seus corpos e, em alguns casos, praticava canibalismo. Era uma obsessão doentia com o controle, com a possessão, com a transformação do outro em objeto. 17 jovens homens foram vítimas dessa espiral de loucura. A investigação do caso Dahmer revelou uma série de falhas sistêmicas, de oportunidades perdidas para detê-lo antes que sua contagem de vítimas aumentasse. A história de Dahmer é um lembrete sombrio da fragilidade da sanidade, da escuridão que pode se esconder por trás das portas fechadas, como nos filmes do Zé do Caixão. É um mergulho no abismo da mente humana, um confronto com o lado mais monstruoso da nossa espécie. Imagine o terror que sentiram em seus últimos momentos, a completa desumanização que sofreram nas mãos de Dahmer. A Cordilheira dos Andes, majestosa e imponente, guarda um segredo terrível. Nas suas vastas e isoladas paisagens, Pedro Alonso Lopes cometeu atrocidades inimagináveis. Ele estuprou e assassinou mais de 300 meninas, a maioria indígenas, abandonando seus corpos em locais remotos. A escala de seus crimes é incompreensível. Lopes explorou a vulnerabilidade de suas vítimas, a pobreza e o isolamento das comunidades onde operava. Preso em 1980, sua localização atual é desconhecida, deixando uma sombra de incerteza e medo pairando sobre a região, como uma lenda urbana assustadora. A história de Pedro Alonso Lopes é um testemunho da crueldade humana, da capacidade de um indivíduo se transformar em um predador implacável. As ruas escuras e nebulosas de Whitechapel, em Londres, no final do século XIX, foram palco de uma série de assassinatos brutais que até hoje assombram a imaginação popular, como um conto de Edgar Allan Poe. Jack, o Estripador, um nome que se tornou sinônimo de terror e mistério. Suas vítimas, mulheres que trabalhavam nas ruas, foram brutalmente assassinadas e mutiladas. A precisão dos cortes, o conhecimento anatômico demonstrado pelo assassino sugeriam uma mente perturbada e possivelmente com algum tipo de treinamento médico. A identidade de Jack, o Estripador, permanece um enigma. Diversas teorias foram levantadas ao longo dos anos, mas nenhuma comprovada.
Jack, o Estripador, se tornou uma figura lendária, um símbolo do mal que espreita nas sombras. A União Soviética, um império fechado em segredos, escondia em seu interior um monstro. Andrei Chikatilo, o carniceiro de Rostov, aterrorizou a região por décadas, matando e mutilando homens, mulheres e crianças. Seus crimes eram marcados por uma brutalidade extrema, por uma fúria animalesca que chocava até mesmo os investigadores mais experientes. Chikatilo operava nas sombras, aproveitando-se das falhas do sistema para escapar da justiça por anos. A descoberta de seus crimes expôs as fragilidades do sistema soviético. A dificuldade em lidar com a violência e a perversão que se escondiam sob a superfície da sociedade como uma doença silenciosa. A história de Chikatilo é um lembrete de que o mal pode prosperar em qualquer lugar, mesmo nos regimes mais controlados. A imagem de um palhaço, normalmente associada à alegria e à infância, se tornou um pesadelo para as famílias das vítimas de John Wayne Gacy. Por trás da maquiagem e do sorriso pintado, escondia-se um predador sexual que abusou e assassinou 33 jovens. Gacy enterrava seus corpos sob sua própria casa, um cenário macabro que chocou a nação. A dualidade de sua vida, a fachada de cidadão respeitável que escondia um assassino em série, intriga e perturba. A história de Gacy explora a complexidade da mente humana, a capacidade de compartimentalizar o mal, de separar a persona pública da realidade privada. É um lembrete de que as aparências enganam e que o perigo pode se esconder atrás das máscaras mais amigáveis, como um personagem de Nelson Rodrigues. A noite em Los Angeles se tornou sinônimo de terror durante o reinado de Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Ele invadia casas, roubava, torturava e assassinava suas vítimas, deixando um rastro de medo e pânico pela cidade. Ramírez se via como um discípulo de Satanás, incorporando a figura do mal em suas ações. Seus crimes eram marcados por uma violência gratuita, por uma crueldade que parecia não ter limites. A caçada a Ramírez mobilizou toda a polícia de Los Angeles, transformando a cidade em um verdadeiro cenário de filme de terror. A captura de Ramírez trouxe alívio, mas as cicatrizes deixadas por seus crimes permanecem até hoje, como um fantasma que assombra a cidade. Nos castelos da Hungria, no século XVII, Elizabeth Bathory, uma nobre de alta linhagem, cometia atrocidades inimagináveis. Acusada de torturar e matar centenas de jovens camponesas, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta. Bathory acreditava que o sangue das jovens a manteria jovem e bela, um delírio de grandeza alimentado por poder e impunidade. A escala de seus crimes, a crueldade dos métodos de tortura utilizados, chocam até os dias de hoje. Imagine o sofrimento daquelas jovens presas nas mãos de uma mulher que se via acima da lei, acima da moral, acima da própria humanidade. A história de Elizabeth Bathory é um conto de horror da vida real, um mergulho na psique perturbada de uma mulher que se tornou um símbolo da crueldade feminina. Esses foram 8 dos piores assassinos da história, cada um responsável por crimes que deixaram cicatrizes profundas na sociedade. Suas histórias nos confrontam com o lado mais sombrio da natureza humana, com a capacidade para o mal que reside, infelizmente, em cada um de nós. Mas esses casos também nos lembram da importância da justiça, da necessidade de lutarmos contra a impunidade, de protegermos os mais vulneráveis. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos impactantes como este. Até o próximo.